Simbora então, povo. Então, é o seguinte, vamos fazer uma retomada aqui sobre a potenciação, né? Então, lembrando que, pegar um exemplo aqui, 3 elevado a 2. Este número aqui é a base, como está aqui no exemplo, e isso aqui é o expoente. Significado disso, vamos pegar um exemplo que está aqui, ó. 5 elevado a 2, pode ser dito 5 elevado a 2 ou pode ser falado 5 elevado ao quadrado, né? Essas duas opções. O significado deste número é o número de vezes que o 5 vai multiplicar por ele mesmo. Então, vai ficar o 5 vezes ele mesmo duas vezes. E aí, a multiplicação de 5 vezes 5 resulta em 25. Então, é muito importante que vocês deem atenção ao significado, né? Significado da potência. Nesse caso aqui, ó, 5 elevado a 3, né? Que significa... aliás, 5 elevado a 3, não, 4 elevado a 3, né? O 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E 4 vezes 4 é 16, e 16 vezes 4 já dá 64. Lembrando que o elevado a 3 pode ser dito elevado a 3 ou elevado ao cubo. O 2 é quadrado e o 3 é cubo. Lembre desses dois nomes especiais aqui. Mais um exemplo aqui. 2 elevado a 9. 2 elevado a 9. O 2 vai ser multiplicado por ele mesmo 9 vezes. As potências de 2 aí vocês vão acabar até decorando, porque a gente vai utilizar muito, né? Vai dar aqui 512. Então, 2 elevado a 9, ou ainda 2 elevado a nona. Nona de nona potência, certo? Aqui, quando eu tenho bases negativas elevadas a expoentes pares, né? De 2 em 2, ó, menos com menos vira mais. Então, toda vez que eu tenho uma base negativa elevada a expoente par, ela vai dar número positivo. Vou colocar um exemplo aqui embaixo. Se ela for elevada a um expoente ímpar, vai ficar uma quantidade ímpar de número negativo, né? Multiplicado. E aí acontece que menos com menos vira mais, só que esse mais vai multiplicar com menos, daí ele vira menos. Então, quando eu tenho um expoente negativo elevado, aliás, uma base negativa elevada a um expoente ímpar, aí a resposta dá um valor negativo. Então, aqui vai ficar menos 27. Ok? Então, é uma regrinha, né? Base negativa elevada a expoente par, positivo. Elevada a expoente ímpar, negativo. Na pior das hipóteses, você lembra do significado, né? O significado das coisas é muito importante. Muita gente vai mal em matemática porque não sabe o significado daquilo. Uma fração, mesma coisa. A lógica é a mesma. Você entendeu que ele vai ser multiplicado por ele mesmo 4 vezes, então vai ficar 2 terços, 2 terços, 2 terços, 2 terços. E como é que eu faço multiplicação de frações? É o de cima multiplicando o de cima e o de baixo multiplicando o de baixo. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Embaixo, 3 vezes 3, 9, vezes 9, 27, né? Vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Isso aqui também poderia ser escrito na forma de potência. 2 à quarta e embaixo 3 à quarta. Mas a gente vai falar disso aqui nas propriedades. Potência com expoente negativo. Expoente negativo significa inverso do número. Inverso do número. E aqui, inverso de 3 quintos, o inverso de 3 quintos é 5 terços. Então, por isso que ele inverteu aqui, ó. E aí deixou o expoente positivo. E daqui para frente você já sabe, acabamos de fazer, é 5 terços vezes 5 terços, que dá 25 nonos, né? Aí eu multiplico esse com esse e esse com esse. Beleza? E aí quando você faz a inversão aqui, né, você deixa o sinal positivo.
Eu vou falar mais ali depois no final sobre expoentes negativos. Agora vamos entrar nas propriedades principais. Multiplicação de bases iguais, ó, produto de potências de bases iguais. O que eu faço? Somo o expoente. Por quê? Vamos pegar esse exemplo aqui. 3 à quinta vezes 3 ao quadrado. O 3 à quinta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Multiplicado, ó, aqui já tem 5, por 3 vezes 3. Multiplicando tudo, né? Quantos 3 eu tenho aqui, né? 5 daqui, com mais 2 daqui, e eu vou ter no total 7, 3. E aí é mais fácil a gente escrever na forma de potência. Por isso que, em vez de fazer tudo separado, a gente simplesmente já soma os expoentes, ó. Multiplicação de base iguais, soma os expoentes. Tudo que funciona na multiplicação funciona de forma muito similar na divisão. Então, aqui, ó, nós temos a divisão de bases iguais. Divisão lembra subtração, né? Quando a gente divide, assim, né? Subtrai. Quando a gente divide, a gente está tirando, né? Então, divisão de bases iguais subtrai os expoentes, o de cima menos o de baixo. Por quê? Vamos pegar esse exemplo que está aqui. 2 à sétima dividido por 2 ao cubo. Eu vou ter que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 2 em cima. E embaixo eu vou ter que colocar 3 número 2. Aí, como é produto em cima e produto embaixo, eu posso simplificar. Esse mata esse mata este e esse mata esse. Ou seja, esses 3 de baixo tiraram 3 de cima, que sobrou 4 em cima. Então, ao invés de a gente fazer isso, é só fazer 7 menos 3. Os 7 de cima menos os 3 de baixo sobraram 4, né? Então, você repete a base e subtrai o expoente. Mais uma. Potências de potências. Ó, esse aqui é interessante a gente falar legal sobre isso. A maioria das pessoas que eu vejo, assim, dos alunos, eles acabam não esquecendo, né, galera? Lembra que aqui, quando eu tenho potência de potência, você multiplica, né? Daí fica a multiplicação dos expoentes. Como está aqui, ó. 7 elevado à quarta, tudo isso elevado à quinta. Então, multiplico. 4 vezes 5, 20. Por quê? Vou pegar um número menor aqui para a gente testar. 2 elevado a 3 elevado ao quadrado, tá? O que é o significado disso? Uma coisa elevada ao quadrado, independente do que ela seja, vai ser ela vezes ela. Só que nesse caso aqui, vai ser 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Multiplicação de bases iguais, soma os expoentes. Então, dá 2 vezes o 3, né? 3 mais 3 é 2 vezes o 3, que dá 6. Então, ao invés da gente fazer essa parte aqui do meio, é mais rápido a gente multiplicar o expoente e já pular direto para cá. É por isso que acontece. Só que agora eu queria aproveitar isso aqui e insistir com vocês em significado e leitura da linguagem matemática. Olha o que acontece, né? Isso aqui, ó, é tudo isso elevado ao quadrado, certo? É esse número que está aqui dentro elevado ao quadrado. E por isso que vai permitir que a gente multiplique os expoentes. Agora, cuidado. Cuidado. Vamos botar até uma caretinha aqui. Olha a diferença disto. 2 tem diferença ou não? Claro que tem, né? Vou até mudar lá para o outro lado para a gente falar mais dela. Isso aqui tem que ter muita atenção. Qual é a diferença disso que está aqui, né? Disso que está aqui na direita para isto? Tem diferença? Tem. 2, aqui está escrito, ó, não tem o parênteses. O parênteses é como se fosse uma vírgula, certo? Aqui, ó, nesta aqui, ó, está escrito assim: 2 ao cubo, vírgula,
ao quadrado. Concordo? Ou seja, tudo isto aqui ao quadrado. Fechou? Agora, observe isso que está aqui. Aqui está escrito 2 elevado a tudo isto. Essa é a potência do 2, certo? Então, eu vou tirar ali, porque eu escondi ela. Eu tenho que ler assim, 2 elevado a tudo isso que está aqui, ó. E quanto dá tudo isso que está aqui? Então, primeiro eu resolvo a potência, ó. Eu tenho que saber quanto que dá aqui. Então, 2 elevado a quanto? Quanto que dá isso que está em amarelo aqui? Isso aqui não é um 3 elevado ao quadrado? O que está em amarelo é isso aqui, ó. 3 ao quadrado. Quanto que dá 3 ao quadrado? Dá 9. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 9. Perceberam a diferença? Olha aqui, ó. Já vi questão até de verdadeiro ou falso, assim, em questões assim de vestibular, de concurso, colocando isso aqui, ó. Falando se isso aqui é a mesma coisa que isto aqui. Ó, só um parênteses de diferença. Muda tudo? Muda. E isso aqui é diferente um do outro. Então, ó, cuidado com isso aqui. Isso aqui é uma coisa diferente da outra. E você tem que saber ler o significado. Quando tem parênteses, multiplica a potência e acabou. Quando não tem, você efetua a potência, né, que está aqui em cima do 2, ok? Fique esperto com isso. Isso aqui merece muita atenção, tá? Bora para mais uma propriedade. Potência de produto. Esse aqui a gente está bastante acostumado, ó. Com certeza vocês se lembram de ter feito isso aqui, ó. Por exemplo, 2x elevado a 2. Vai ficar o 2 ao quadrado e o x ao quadrado, ó. 2 ao quadrado e o x ao quadrado, certo? Isso aqui nós estamos acostumados. Lembre, eu até esqueci de falar nas outras propriedades, todas elas funcionam nos dois sentidos. Isso vira isso, que a gente está acostumado a fazer, mas vocês vão ver que daqui para frente nós vamos usar muito esta parte aqui, ó, voltar nisso, tá? Por isso que eu tenho que conhecer as regrinhas do jogo aqui. As regrinhas do jogo são as propriedades. Então, aqui nesse caso, né, usando a potência, né, fica o 3 ao quadrado e o 8 ao quadrado. Apesar que isso aqui eu também poderia ter multiplicado, né? 3 vezes 8, 24 e 24 ao quadrado. Mas para deixar em potência, seria isso, tá bom? Então, lembre que toda propriedade funciona nos dois sentidos. O igual é isso para cá ou dali para cá. Esquerda para direita, direita para esquerda. Como eu havia acabado de comentar, tudo aquilo que funciona na multiplicação funciona também na divisão. Olha aí, ó. Isso aqui também é uma coisa que vocês estão acostumados a fazer. Se eu colocar lá x sobre 2 elevado a 3, tenho certeza que a maioria aí vai saber fazer, ó. Vai ficar x elevado a 3 e o 2 também elevado a 3. Por quê? Por quê? Quando você tiver dúvida, faz o significado. X sobre 2 elevado ao cubo é x sobre 2 sobre x sobre 2 vezes x sobre 2, certo? Que vai resultar nisso aqui. Mas aí pela propriedade é mais rápido, né? Então fica o m elevado aqui ao c e o n também elevado ao c. Beleza? Agora, eu digo que essa propriedade é uma das mais importantes porque ela tem a ver com radiciação. Depois eu vou preparar uma aula para a gente falar só sobre radiciação, mas esta propriedade aqui eu costumo dizer que foi a propriedade que salvou minha vida no colegial. Quando eu estava meio perdidão com as propriedades lá
em física e química, muitas coisas com raízes, né? Eu comecei a me atrapalhar. Mas quando eu aprendi que uma raiz pode se transformar em potência e vice-versa, aí ficou tudo tranquilo. Eu gosto de escrever ela assim também, ó. Vou escrever aqui, ó, raiz, vou colocar um M aqui e um N aqui. Então, se o número está na forma de raiz, a gente pode pegar esta raiz aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Posso pegar esse índice da raiz e passar ele dividindo aqui a potência. Então, isto aqui vai ficar A elevado ao N, que era a potência, e o índice da raiz vai passar aqui embaixo dividindo, ó. Repararam que eu escrevi aqui ao contrário? Aqui só está invertido. Aqui eu escrevi daqui para cá, ó. E aqui, nesse que está no slide já, é daqui para cá. Eu posso transformar a raiz em potência e a potência em raiz, tanto faz. É quando eu tenho uma, ó, potência de expoente racional, ou seja, é uma fração aqui na potência. Repare, então, o que eu vou fazer? O 2 que está embaixo, ele vai lá para o índice da raiz, ó. Por isso que ficou raiz quadrada de 7 ao cubo. Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Vou pegar, tipo, x elevado a 3 quintos. Se eu quero transformar isso em raiz, vai ficar raiz quinta, ó, esse 5 vem para cá, de x ao cubo, certo? Inclusive, essa propriedade, ela explica muita coisa. Sabe aquela história de você cortar as raízes, né? Por exemplo, quando nós temos isso aqui, ó, vou fazer aqui. Raiz quadrada, né? Não precisa pôr o quadrado aqui, né? De x ao quadrado. O que que muita gente faz? Corta a raiz com isso. Mas por que que corta? Corta porque este 2, que é a potência, né? Ele vai ser dividido por esse índice aqui, ó. Daí 2 dividido por 2 dá 1. Por isso que ele sai da raiz. Por isso que muita gente já pega e pula daqui para cá. Certo? E isso aqui é muito útil. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Se a gente tiver isso aqui, ó, raiz quarta de... Vou ter que colocar número aqui para a gente ver. 9 à oitava. Olha o que eu posso fazer. Você pega esse 4, passa ele dividindo, né? E vai ficar, ó, 8 por 4. Só que nesse exemplo, 8 por 4 dá 2. E 9 ao quadrado é 81. Entendido? Então, isso aqui são várias situações. Essa propriedadezinha aqui, ela é ninja. Então, ela ajuda pra caramba. Procurem praticar ela quando aparecer. Ah, outra coisa. Propriedades são coisas que você pode fazer. Não são coisas que você é obrigado a fazer, tá? Então, vai depender da situação. Quando que você vai saber qual que você faz? Se faz uma, se faz outra? Com a experiência, resolvendo exercício, estudando e fazendo, um dia de cada vez. Não é tudo de uma vez só. A gente vai fazer um pouquinho de cada vez. É isso que vai te ajudar a aprender matemática. Voltando aqui a falar de expoente negativo, ó. Expoente negativo, lembre daquela história que eu comentei com vocês, é inverso do número. Inverso do número. Então, b elevado a menos 1, eu mando b para baixo. Se eu tiver lá, por exemplo, 2 elevado a menos 1, esse 2 vai para baixo e fica elevado a 1. E aqui em cima, como existe escondidinho aqui o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Então, fica esse 1zinho aqui, que fica aqui em cima, ó. Tá vendo? E embaixo, 2 elevado a 1 é 2 mesmo, né? Vamos pegar mais um exemplo aqui. 3 elevado a menos 2. Então, ó, só o 3 que está sendo elevado a menos 2. Então, eu mando o 3 para baixo, ele fica com sinal positivo. E aquele 1zinho que eu falei para vocês que tinha aqui, ele vai ficar aqui, ó. Certo? E aqui poderia deixar 1 a nona também, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Se eu tivesse assim,
3x elevado a menos 3. Cuidado, porque aqui quem está sendo elevado a menos 3? Como não tem parênteses, é só o menos 3, né? Leia aqui, ó, se eu colocar um parênteses, aí já fica elevado todo mundo, né? O parênteses significa que eu estou abraçando tudo aquilo elevado a menos 3, né? Mas eu quero esse exemplo aqui. Então, esse 3 que está aqui em cima, até vou mudar ele para 4 aqui para não confundir com a potência, tá? Só vou mudar o exemplo aqui, ó. Vou pôr um 4 aqui. Esse 4 não está sendo elevado, então ele vai continuar aqui em cima. Esse x que está sendo elevado a menos 3, eu vou mandar ele para baixo e aí a potência fica positiva. Ok? Vou pôr mais um exemplo aqui, ó. Eu coloquei todos eles que estavam em cima e foram para baixo, mas tem situações que eu tenho isso aqui, ó. Por exemplo, tem lá, ó, x sobre 2 elevado a menos 3. Só que ele está embaixo. Aí eu mando ele para cima, ó. 2 elevado a 3, mexi no sinal, ó. Ele estava negativo embaixo, o inverso de quem está embaixo é mandar ele para cima. Nesse caso aqui, 2 ao cubo, ficaria 8, então 8x. Beleza? Então é isso aí, gente. Aqui foi uma retomada sobre as propriedades de potência e o significado da potenciação, né? Agora eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês e o importante é vocês praticarem isso, né? E a gente vai corrigir esses exercícios na outra aula. Gostou dessa aula? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um abraço e até as próximas aulas.